Então hoje nós vamos rezar e vamos apresentar ao Senhor aquilo que nós estamos trabalhando nessa série, transformando maldições em bênçãos. Hoje, transformando mau agouro em boa notícia. Mau agouro, essa palavra é uma palavra antiga, que a gente às vezes pode até não usar, muitas vezes no nosso dia a dia, mas palavra de mau agouro, e tem gente que tem medo, não é? Quando vê, por exemplo, um gato preto, quando tem uma escada que não quer passar debaixo da escada, tem que entrar numa casa com o pé direito, tem que descer da cama e colocar o pé direito primeiro, todas essas coisas, porque senão traz mau agouro, isso traz má sorte. Quando vê um determinado pássaro X, não sei que pássaro, que canta de algum jeito, isso são as superstições do dia a dia, mas há algumas pessoas que falam como mau agouro. Pessoas que, enquanto estão falando, começam a falar e falam sempre de alguma coisa ruim. Quando alguma coisa vai dar errado, ela fala, ixi, começou a chover, vai ter engarrafamento, vai ter batida, vai ter atraso, vai dar tudo errado. Ixi, hoje o dia já começou ruim e vai ser pior ao longo do dia. Já viram algumas pessoas que falam assim? Ixi, será que sou eu mesmo? Será que é você que fala isso de algumas vezes? Algumas vezes a gente tem esse mau agouro, tem essas atitudes que não são boas. E como é especial quando a gente diz boas notícias. Então, vamos ver o que acontece nessa transformação e como a gente pode fazer essa transformação para o nosso bem, para transformarmos assim. Eu queria partilhar com você a história. Há muitos anos eu conheci uma senhora e ela quando eu conheci, ela ainda caminhava, ela era uma pessoa que conseguia caminhar e tudo, só que ela era uma pessoa que estava sempre dizendo que as coisas iam dar errado, que ia ser ruim, que aquele dia está difícil, que não vai dar certo. Sempre olhava para os outros e falava assim, mas o outro conseguiu, mas eu não consigo. Era uma pessoa que tinha sempre na sua boca mau agouro. Tinha sempre na sua boca uma palavra de dizer que ia dar errado, de dizer que não ia dar certo. E muitas vezes ela mesma ficava entristecida com as palavras que ela própria dizia, porque ela dizia uma palavra e outra, e a gente, às vezes ela até dizia, tomara que não, mas isso aqui vai acontecer, e ela dava uma certeza. E depois de um tempo, ela acabou ficando presa a uma cama por causa de uma enfermidade, não conseguia mais se levantar. E nesse tempo, foram uns bons anos, nesse tempo, deitada numa cama, ela foi se transformando, porque ela começou a rezar. Ela via uma programação católica, ela começou a rezar o rosário todo dia, a ler a Bíblia. Ela começou a ter uma vida de profunda oração, presa naquele quarto, naquela cama, de onde ela não saía mais. Foram longos anos vivendo lá, e depois de muito tempo, eu tive a oportunidade de fazer uma visita a essa senhora, e ela já não andava mais, mas já estava há muitos anos na cama. E a lembrança que eu tinha no coração era uma lembrança dela fazendo mau agouros, fazendo, vai dar tudo errado, isso e aquilo. E ela, deitada numa cama, presa lá, depois que começou a ter uma vida de oração, ela olhou para mim e falava assim, meu filho, eu estou em paz, eu rezo todo dia, eu não quero mais nada, eu estou feliz aqui, e eu quero o bem para o mundo. Aí eu, meu Deus, aquela pessoa que eu conhecia há alguns anos está completamente transformada, fruto da oração. Então, uma pessoa que invocava maus agouros, que invocava maus presságios, aí ela passou a ser uma pessoa completamente renovada pela alegria da oração. E esses maus agouros, às vezes tem pessoas que querem muito saber o futuro. Já viram essa história? Que frequentam alguns lugares ou algumas pessoas que botam carta, botam isso, botam aquilo, porque dizem que têm a autoridade de saber o futuro. Não é? A gente tem que prestar atenção em uma coisa muito clara. Muitas dessas pessoas, ou a maioria delas, agem inspiradas pelo inimigo. E o inimigo, ele é muito inteligente. Não vamos esquecer que ele é uma criatura, um espírito que tem a natureza de anjo. É um anjo decaído, que se chama demônio, mas é um anjo. E ele é muito mais inteligente do que nós, seres humanos. Então, ele
faz uma previsão de acordo com o que ele sabe da realidade. E aquela previsão pode ser verdadeira ou não, mas muitas vezes acontece o que aquela pessoa previu porque ela vai inspirada pelo inimigo de Deus, não é? Então, quando se quer saber muita coisa, quando se quer ficar com muita curiosidade, a gente pode ter um risco de acabar se envolvendo com o inimigo de Deus. Depois eu peço que você leia 2 trechos do Catecismo da Igreja Católica, aquele livrinho amarelinho, que é uma bênção de Deus, um presente que São João Paulo II e o Papa Bento XVI nos deram, com a doutrina da Igreja consolidada ali de 2000 anos de tradição, um tesouro aquele livro, não é? E aí ele fala, lá no número 2115, Deus pode revelar o futuro aos seus profetas ou a outros santos, mas a atitude certa do cristão consiste em pôr-se em confiança nas mãos da providência, em tudo quanto se refere ao futuro, e em pôr de parte, quer dizer, pôr ao lado, não querer essa curiosidade malsã a esse propósito. Uma curiosidade assim, meio insistente. Ele não quer isso. Então, o Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, nos avisa que a gente deve confiar nele. Por isso que a gente cantou essa canção tão especial, que faz parte do Exército de São Miguel, essa canção que embala as nossas lives. A gente deve confiar em Deus. Então, os maus presságios, a gente querer saber, e alguém falou conosco que vai dar tudo errado, e quer frequentar alguma dessas pessoas que botam carta isso, aquilo, ou então consultar horóscopo, ou ler mão, ou sei lá o quê, isso não é compatível de jeito nenhum com a nossa fé católica. Eu confio em Deus, e eu sei que Deus, Ele enviou o seu Filho para morrer na cruz, porque lá na cruz Ele vai me mostrar o tanto que Ele me ama, e eu sei que Ele está cuidando de mim. Eu sei que Ele toma conta de mim e Ele não vai me deixar acontecer nada de mal. O Senhor está tomando conta de mim, eu sei disso. Então, quando a gente confia no Senhor, Ele abre as portas. Tem uma frase de Santo Inácio de Loyola que eu queria que vocês anotassem, depois eu vou mandar aqui para o irmão e ele vai colocar depois lá no Telegram. É uma frase de Santo Inácio de Loyola que diz assim: age como se tudo dependesse de ti, mas consciente de que, na realidade, tudo depende de Deus. A gente tem que trabalhar sem parar. A gente tem que fazer tudo, mas as coisas dependem de Deus. É Deus quem vai estar no controle. É Deus quem vai tomar conta de tudo. É Deus quem vai cuidar. E a gente sabe que, quando a gente está em Deus, Ele sempre nos dá boas notícias. Salmo 111. Ele, quer dizer, cada um de nós, não é? Ele não teme receber notícias más. Confiando em Deus, seu coração está seguro, seu coração está tranquilo e nada teme. Então, a gente não teme nada porque a gente confia em nosso Senhor, está lá com Ele. E eu queria também ler uma última passagem. Olha que bonito. Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 52, versículo 7. Como são belos sobre as montanhas os pés do mensageiro que anuncia a felicidade, que traz as boas novas e anuncia a libertação, que diz a Sião: reina o teu Deus. Então, o Senhor nos envia anjos, os santos anjos, que vêm nos ajudar para dar boas notícias. Então, esse negócio de querer saber o futuro, de falar mal agouro, afasta logo isso da sua vida. E, em comunhão com os anjos, vai recebendo essas boas notícias. E a melhor das notícias é que Deus se encarnou, veio a essa terra. Jesus morreu, ressuscitou e nos deu a vida eterna. Essa é a melhor notícia, é o evangelho mais profundo para nós, é a mais feliz notícia de todos. Então, hoje, nós vamos rezar no Santo Terço, pedindo que toda má notícia que a gente recebeu, todo mau agouro que alguém fez contra nós, ou talvez que nós mesmos tenhamos feito, qualquer dessas coisas, que caia por terra. E nós, em nome de Jesus, vamos tomando posse das boas notícias de Deus, acolhendo essas boas notícias que Deus nos dá. Amém?